O Chico Xavier, na década de 60, teve um amigo que também era espírita, o Valdo Vieira, e quando foram para os Estados Unidos para inaugurar o primeiro centro espírita lá, Emmanuel avisou o Chico que Valdo iria abandonar o movimento espírita. Sim. Mas, seguindo nisso, ele disse que o Valdo montou aquela conscienciologia, mas a dúvida dele é a seguinte, Jorge, numa live que ele assistiu do Valdo, falando de Allan Kardec, ele disse uma coisa, aí ele falando, que eu concordo. Depois de Allan Kardec escrever o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, quando ele adota o cristianismo, deve ser no livro no Evangelho, né? Ele exclui todos os outros povos que têm outros livros e crenças, muçulmanos, budistas e etc. Eu cheguei a ouvir que o Espiritismo seria a religião do futuro. Nesse caso, isso não é possível. Numa conversa com o Chico, ele disse que a religião do futuro irá se chamar caridade. O que você pode dizer sobre o assunto? Nós temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, uma lei chamada Lei do Progresso. E na Lei do Progresso, a parte final dela, ali próximo da questão 800, questão 799, questão 800, 801, essas três questões, é feita uma indagação sobre a influência do Espiritismo para o progresso da humanidade. E ali é dito que o Espiritismo se tornará a crença comum. O Espiritismo se tornará crença comum. E quando as pessoas leem isso, elas leem como se a mensagem que está contida na obra de Allan Kardec se tornaria a crença comum na humanidade. Agora, esse livro ele foi escrito em 1857, publicado no dia 18 de abril. Então, considerando o tempo que as coisas demoravam para ser feitas, é razoável nós imaginarmos que esse livro tenha sido composto em 1856, finalzinho de 56, para que nos meses iniciais do ano, ou fosse para o prelo, preparação, cadernação, para que ele pudesse sair em 18 de abril. Então, quando essa pergunta foi feita, que foi feita, por exemplo, em 1856, não tinha obra de Kardec. Que espiritismo que eles estão falando? Que espiritismo é esse que vai se tornar crença comum? Se a mensagem espírita ainda não estava nem codificada, se a codificação kardeciana ainda iria acontecer no curso da elaboração das obras básicas, que espiritismo é esse que eles estão discutindo? Nessa parte que a obra estará tratando, quando ele rotula com o nome de espiritismo, ele está se referindo às verdades espíritas. As verdades espíritas se tornarão crença comum. Não há dúvida nenhuma disso. Que a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a evolução dos seres, a comunicabilidade dos espíritos com os homens, a existência do Criador. Todas essas verdades que constituem a base da doutrina espírita, elas se tornarão e estão se tornando crença comum na história da humanidade. O que se observa é que, com o rótulo de espiritismo ou sem o rótulo de espiritismo, a reencarnação avança a galope na nossa sociedade. As discussões sobre imortalidade da alma também, seja pelas experiências de quase morte, sejam pelos processos de hipnose, seja pela chamada física quântica hoje investigada, seja pelo rótulo que tenha, o homem está descobrindo que a vida continua sem os traços da religião. Então, nós estamos caminhando, sim, para uma circunstância psicológica, emocional, filosófica, na qual os conceitos que constituem a base da doutrina espírita irão se tornar, sim, as crenças dominantes do planeta. Tomara que nesse avanço cavalar que as verdades espíritas estão tomando, que o espiritismo também acompanhe essas verdades no mesmo ritmo. Mas pode ser que elas caminhem sem a capa, sem o invólucro daquilo que o espiritismo oferece.
Mas o que se percebe é que a cada momento na nossa história, um maior número de pessoas se aproxima dessas verdades. É o cinema, são as novelas, são os cientistas, são os religiosos, são as inúmeras doutrinas, é a multiplicação das obras que tratam sobre essas coisas que se espalham pelo planeta, nos dando a clara evidência de que, sim, vai ser crença dominante as verdades que a gente tem sobre daquilo que o Espiritismo crê. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai encontrar o Espiritismo se tornando crença dominante do mundo, no sentido das suas verdades, dos seus conceitos. E na Revista Espírita, por várias vezes, Kardec se refere com a palavra espiritismo para momentos anteriores à própria publicação de O Livro dos Espíritos. Às vezes ele fala se referindo aos fenômenos das mesas girantes, ao fenômeno espiritual que acontecia naquele período no qual ele viveu, logo no começo da elaboração das obras doutrinárias.